A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal É Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Sejam todos bem-vindos a mais um programa O Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vamos estudar sobre o socorro da oração. Dúvidas, entre em contato conosco através do WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949 novamente 59 e o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Quase sempre temos os caídos do reduto doméstico. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Entendemos que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o socorro da oração. Supondo-se que já te encontras no leito de morte, prenúncio da viagem para o mundo espiritual, não reclames. Então, todos nós passaremos por essa situação e aqueles que já estão devem agir assim. Sabes que em torno de ti encontram muitos companheiros espirituais que te confortam em ajuda constante no desligamento dos laços espirituais que te prendem ao corpo físico. Quando meu avô estava para desencarnar, a minha mãe contava de que ele sempre falava de sua filha, irmã da minha mãe mais velha, que já tinha partido, falava da esposa, minha avó, de tios e até dos pais. Então, prova de que esses entes queridos estavam ali para o desenlace, auxiliando, preparando-o para deixar o corpo físico. Busca quando puderes o socorro da oração. Dessa forma, emitirás mensagens mentais em busca de mentes iluminadas. Tais pedidos terão claridades proporcionais ao teor de teus sentimentos e ao amor que irradias em teu peito. Lê alguma coisa que se refira à vida depois de tua vida. Isso é importante. Se você é espírita ou não, mas é bom sempre estudar algo que vai além dessa vida física, porque de fato, pertencendo à nossa doutrina ou não, você vai se deparar com essas verdades no mundo espiritual. Se não tiveres condições, pede alguém para que o faça. Usa os ouvidos que eles levarão as notícias para o teu entendimento. Procura não blasfemar nos momentos da partida. Olha só que importante saber isso. Os lamentos não amenizarão o quadro que passas. Ao contrário, eles perturbarão a tua saída e turvarão as tuas qualidades
entregando-os ao Senhor com coragem, e não percas a fé na bondade de Deus. Muitos já passaram por essa porta estreita. Chegou a tua hora. Sim, então nós temos que ter essa capacidade de compreensão de que a vida continua além do túmulo e que as injúrias, a revolta não levará ninguém a nada. Meu filho, minha filha, revive na cama se for o quadro da tua situação, o que pretendeste na vida, no decorrer da tua existência. Deixa clarear na tua consciência as luzes da verdade. Não deves temer esse momento, mas enfrentá-lo cristamente. Sabes que ninguém morre? A natureza te mostra essa verdade em todos os seus departamentos. Por que temer? Se nós já passamos por tantas mortes físicas ao longo das nossas sucessivas encarnações, ainda não aprendemos, não? Saber mais, em torno de teu leito ocorrem fenômenos incontestáveis no encontro dos dois mundos. E mesmo não sendo o desencarne, quando você passa por uma enfermidade grave, em 2013 eu fui internado numa UTI com um processo de triglicerídeos muito alto, que me causou problemas sérios. Lá permaneci por 6 dias. Como eu estava frágil, praticamente sem alimentação, né, a não ser por soro, há um relaxamento normal da parte muscular, onde o espírito se sente mais liberto. Então eu ouvia o tempo todo entidades conversando comigo. Eu cheguei até a perguntar se eu estava partindo, só pedi que se fosse para me partir, que partisse sem dor. Ele disse: calma, meu filho, você tem muito trabalho ainda pela frente. E não deu outra, depois eu tive alta e nunca mais tive problema. Então eu percebi, isso é uma prova cabal de que isso é fato. Então quando as pessoas estão prestes a desencarnar, já no leito de morte, esses bons espíritos estarão certamente ao seu lado. Sabes mais, em torno do teu leito ocorrem fenômenos incontestáveis, né? Ora com eles nessa transfusão de energias humanas e espirituais. A vidência, a clarividência dos que se encontram partindo no futuro irão dar mais serenidade, tanto eles mesmos quanto os que ficam, pela certeza da presença dos que já foram. Essas serão algumas das belezas do porvir, somadas à volta do desencarnado pelos processos da mediunidade. Jesus é a mais evidente das esperanças, ressurgiu dos mortos vezes inúmeras. Então, o próprio Jesus deu o maior exemplo, né? Depois de seu sepultamento, ele estava no seu corpo astral, no corpo espiritual, aparecendo para várias pessoas. Hoje o Espiritismo Consolador que ele nos prometeu dá sequência ao fortalecimento da fé, certificando pelos fatos que ninguém morre. E ainda instrui-nos a todos pelo poder de Deus. A oração, voltamos a frisar, é fonte de vida que nunca se esgota e tem a capacidade de nos inspirar a esperança. A súplica bem sentida é Jesus manifestando-se em nós a nos dizer: aqui estou e a minha paz os dou. Assim, no momento do desenlace, a prece pode ligar o chão de rosas ao céu de estrelas, brilhando eternamente em nossas vidas com um perfume de luz. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Lucas capítulo 1, versículo 10. Em todos os tempos, a oração foi a chave do intercâmbio dos homens com a divindade. Isso até mesmo no politeísmo, né? Quando eles acreditavam naqueles mitos, naqueles deuses, mesmo assim eles oravam. Então sempre foi um elo de ligação à prece, à oração sincera de diversas doutrinas religiosas. E a fé que desperta no coração dos crentes em Deus o valor da prece, desde quando essa fé seja divina e trate somente das coisas espirituais. Todos os profetas, a começar por Moisés, o esteio da primeira revelação, até João Evangelista, e o Evangelho nos garantem a verdade de que, sem a prece, nada será feito no campo das comunicações espirituais. Ela é uma conversão sincera de alma para alma, e através desse ato sagrado, forças superiores se intercruzam nos céus para a terra, carregando mensagens valorosas, revelando leis, sem as quais os homens não poderão se libertar das inferioridades. Saber orar já é saber sentir Deus no coração. Palavreado sem orientação evangélica, com base no interesse transitório e egoístico, não pode ser chamado de prece. São aquelas preces decoradas, preces sem sentidos,
que não saem do coração, isso não são falácias, não resolve nada. Prece só é aquela em que os sentimentos superiores da alma insiram as palavras coordenadas pela inteligência e enriquecidas pelo coração educado com Jesus Cristo. Dizer que a oração é uma ciência é dizer uma verdade, é uma ciência divina ao alcance de todas as criaturas. Portanto, todos nós podemos orar, mesmo aqueles que são privados da voz, porque a oração é um sentimento e vai através do pensamento. Não há nenhuma necessidade de palavras. A boa vontade de quem quer orar com acerto vale muito, e a bondade de Deus é tamanha que os céus inspiram um coração sincero a expressar sua oração. Nesse exercício diário, o Espírito vai se instruindo acerca da oração. Orar bem não é pedir a Deus o que acha indispensável para si, é rogar ao Senhor que lhe conceda o que ele achar conveniente, porque não sabemos o que pedimos, mas Deus sabe o que merecemos. Formular a inteligência superior, petitórios descabidos, querendo se livrar de todos os problemas, de todos os infortúnios, de todas as dores, como em um passe de mágica, é querer torcer as leis do próprio Criador. Isso não é prece, é lamentação, pois vai de encontro com o aprendizado das almas na escola do mundo. A oração tem uma força indescritível, cujos benefícios reais ainda desconhecemos. Pelo que sabemos, a humildade na prece, o amor a Deus e a tudo no ato da oração elevam a vibração da alma às culminâncias espirituais, de maneira que a alma poderá beber, embriagar-se no néctar divino e nesse êxtase ser tocada pela luz espiritual. Daí vem o alívio de todos, vem muita paz espiritual e a própria felicidade. Tudo depende da estrutura espiritual que já alcançamos frente à vida. Vejamos os recursos da oração quando Zacarias, indo orar no templo, onde foi escolhido para ministrar os exercícios religiosos, orando à divindade com fé, ainda recebia grande ajuda do povo, que colocado do lado de fora, também orava ao Senhor pelo bom êxito do sacerdote. E foi nesse clima de orações que Deus manifestou-se pelo anjo Gabriel, enviando a seus filhos uma mensagem de consolo e de felicidade. Se não fosse a mediunidade de Zacarias com os recursos da oração, como iríamos saber e acreditar que Isabel, já em idade avançada, viria a ter um filho, e que tal filho seria o precursor do Cristo, anunciado pelos antigos profetas bíblicos? E como foi anunciado antes pelo anjo de Deus, tudo obedeceu à profecia do sacerdote. Antes do nascimento de João, o clima já estava favorável para o seu apostolado, qual seja, converter os corações dos pais e filhos e dos desobedientes à prudência, anunciar com toda segurança que haveria de ir outro, maior que ele, e que João não serviria para desatar as cordas de suas sandálias. Mas o Cristo de Deus, que estava para vir, já era, muito antes de João, ser na eternidade do Senhor. Não há poder algum no mundo que possa tirar da mente e do coração do povo o valor da prece. A ânsia de orar é patrimônio do Espírito, adquirido no perpassar de sucessivas vidas. Por mais petulante que seja o ser humano, acreditando em demasia somente na vida física, esforçando-se no sentido de esquecer a vida de além-túmulo, torna-se inútil todo esse trabalho de querer contradizer as leis de Deus. A ele ninguém engana. O fruto, quando maduro, cai na terra, onde há mais segurança da continuidade da vida da espécie, pois o espírito, com o tempo, amadurece para a vida, e dos cimos em que pensa estar, cai na realidade como os mais antigos. Aí seu coração se expande com tanto fulgor que reconhece sentir apenas Deus, a vida e as leis como sendo a maior das alegrias, e anuncia com todos os seus recursos: conheci a Deus, encontrei a felicidade, sou feliz. Não existe no céu e na terra um espírito superior que não tenha usado a oração para sua elevação espiritual. No entanto, para aprendermos a oração, temos de dar início a esse exercício divino ao alcance de todos os corações, pois é orando que aprendemos a orar, é dando que aprendemos a dar, é morrendo quantas vezes forem necessárias que aprendemos a desencarnar com tranquilidade e a amar as oportunidades que a vida nos oferece na graduação espiritual que desejamos atingir. Lembremos
Lembremos-nos de que os recursos da oração estão em nossas mãos. Usemos-los com discernimento e amor e seremos compensados. Quando falamos em prece, sentimos um bem-estar muito grande pelo seu valor e pelo seu desempenho na vida da alma. O respeito que temos por ela chega às raias do inconcebível, por nos lembrarmos de que até o divino amigo teve necessidade de orar e ainda nos ensinou, deixando cópia de uma súplica maravilhosa que sempre usamos, o Pai Nosso. Aproveitou Jesus o momento em que estavam reunidos os discípulos para ensinar-lhes a orar, dando-lhes explicações dos poderes e do porquê da prece. A função da prece é ativar os fluidos inerentes ao corpo, que por sua vez colocam todas as células em estado de emotividade para serem receptoras de fluidos mais elevados, que sempre nos cercam, esperando essa oportunidade de confraternizar com o nosso organismo material e psíquico. É a bênção de Deus nos procurando. Certamente que Deus está em toda parte. No entanto, para o encontrarmos, é preciso que abramos as portas do nosso céu interior. Estamos dentro de Deus, qual a semente dentro do fruto. Ele se encontra dentro de nós, qual os filamentos de luz dentro da lâmpada. Não podemos viver sem Ele, que é a vida que se expressa em toda parte, por dentro e por fora de tudo, vibrando amor e doando vida. Para criar, precisa estar por dentro e por fora, dominando sempre a intimidade, na segurança do exterior. Por não termos uma expressão mais perfeita de Deus, tornamos a repetir o que já foi dito por João Evangelista: Deus é amor. No entanto, ele é bem maior que o amor, por ter sido o amor criação dele. E o Criador, portanto, é maior que a criação. O fluido universal, ativado no universo pelo amor de Deus, emite os pensamentos do Criador para a criação. É a mensagem constante de aprendizado. Os homens, como os espíritos ainda ligados à Terra, precisam estudar muito a ciência divina e, a partir desses estudos, passar a aplicar esses conceitos de vida, porque a nossa vida, seja na carne ou fora dela, tem mudanças constantes, e quando atua na nossa vontade ligada aos ensinamentos de Jesus, as mudanças são aceleradas e nossos talentos despertados mais cedo, de maneira que os convites aos corações sejam mais clarificados no amor e na caridade. A nossa parte deve ser feita com interesse de ser útil a toda a sociedade, pois os nossos irmãos, sejam quais forem, sob a nossa continuação de vida, o que queremos e fazemos de bom para eles, estamos realizando para nós mesmos. Vivemos em uma mesma casa e nos alimentamos do mesmo néctar de vida, que vem das mãos santas e puras de Deus. Se a humanidade tivesse ciência do valor da oração em nossas vidas, cultivaria com mais interesse a prece. Ela é vida, é estímulo de vida, mas é necessário conhecermos as modalidades da prece. O trabalho honesto é uma prece, a palavra séria é uma oração, os pensamentos elevados não passam de súplicas. Todo trabalho e todo esforço na busca da perfeição, do amor e da caridade é oração a Deus. A religião que ensina a amar mais é a melhor. A religião que dá exemplo de fraternidade e que mais ajuda aos que sofrem é a mais conceituada diante do guia espiritual da terra. A religião que mais educa e mais instrui é a que mais se apresenta com mais folha de serviço diante dos benfeitores espirituais. Os que dirigem as religiões na terra devem falar menos e viver mais o que falam de bom, porque somente a vivência guia, converte e eterniza o amor nos famintos por essa luz de Deus. A língua sempre vai à frente, preparando as veredas para passar o coração como príncipe da vida, vivendo o amor e a caridade em suas nuances mais puras. A oração, quando feita no silêncio da intimidade, mesmo que os lábios acompanhem, saída da fonte do amor, é força maior do que todas as forças que o coração possa produzir, sentindo Deus por toda parte. A força da oração ainda é desconhecida no meio humano, que sempre usa a revelia automaticamente. A oração bem sentida no ambiente da fé predispõe todo o organismo a uma reação poderosa, criando anticorpos que defendem e estimulam defesas para todos os órgãos doentes, de quem faz a súplica e de quem recebe os benefícios dela. Ainda mais quem tem o dom de cura, esse arregimenta forças, emitindo as
orados em auxílio do enfermo, de modo a restabelecer seu equilíbrio. Para a prece não há distância. Os fluidos enviados ao doente cortam o espaço com velocidade incrível, atingindo o objetivo programado pela mente que o libera, dependendo muito de quem o emite. Mas é bom que nos cientifiquemos de que há casos em que o doente precisa mais da doença do que mesmo da cura. Nesse caso, Deus não permite que se restabeleça o enfermo para o seu próprio bem. Quando acontece que o poder de cura falha nesse ou naquele doente, não é que a mediunidade falhou, ela permanece em pleno vigor, apenas obedeceu à ordem do universo. Ela é a lei de justiça, intercalando com a misericórdia. No entanto, fica certo de que mesmo assim a oração leva até o enfermo novo ânimo, paciência e mesmo alegria. Nunca esse processo de cura falha, constituindo uma bênção de valor incontestável. Queremos dizer que toda prece é ouvida pelo doador universal da vida e que nunca fica em vão. A mente humana tem poderes maravilhosos. Quanto mais ligada a Jesus, mais poderosa fica e mais benefícios realiza. Não são as palavras da prece que têm eficácia nessa operação divina e humana, mas os sentimentos, a meditação, a explosão de luz interna que sempre escapam pela força do amor em direção ao doente. Precisamos aprender a orar, na certeza de que tudo que fizermos para transformar-se em oração, desde quando seja feito com pureza de sentimentos. A vida universal é harmonia, e tudo que fizermos dentro dessa harmonia, estaremos orando, ainda mesmo que não tenhamos crença alguma. Se observarmos com a devida atenção, notaremos que a natureza encontra-se em plena oração, diante da harmonia que expressa na conjuntura da vida. Precisamos estar alerta contra as orações pagas, ainda muito comuns em outros meios espirituais. Muitas pessoas, mesmo individualmente, usam o dom de curar como profissão. O médium curador que vende seus dons tem a sua atenção mais no dinheiro do que mesmo na cura do doente, fugindo do ambiente àquela disposição do amor e da caridade. Sua regra de trabalho é: não pode pagar, então não recebe como os outros que abrem a bolsa à vontade. Médium, vê o que fazes da tua mediunidade, seja ela qual for, respeita essa faculdade que te foi entregue por amor, usando-a também com amor. O dinheiro gasto desonestamente são espinhos no caminho ou fogo que se acende na consciência, e as labaredas costumam queimar todos os corpos, deixando em desequilíbrio a alma. Alguns médiuns não espíritas costumam dizer que têm o dom próprio, não havendo com mediunidade, que é uma força magnética, e por isso podem cobrar, e ainda mais tentam apoiar-se em disposições do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e mesmo no Novo Testamento. E quem pode dizer que no passe magnético não está presente a mediunidade, e que no momento entidades espirituais não estão operando? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, disse que ele não faria isso, buscando honra para a sua consciência. A verdade é que nunca usamos da linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Ele marcou ainda a conduta dos seus seguidores. Devemos estender essa conduta aos médiuns, que eles tenham cuidado nas bajulações, dando o exemplo de dar de graça o que de graça receberam das mãos do Criador, procurando exercitar-se na oração, de modo que a consciência fique tranquila, em completa afinidade com Jesus. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Quantos desafios! Quantos desafios a vida nos apresentou no dia de hoje, desde o momento do despertar até agora. Para alguns, o sair da cama diariamente é um grande desafio. Não falamos daqueles que temos a conhecida preguiça da manhã, mas dos que sofrem distúrbios psicológicos, como depressão, pânico ou alguma de suas vertentes. O desafio seguinte é o da convivência diária, de resolver as primeiras questões, lidar com os humores nem sempre previsíveis desta ou daquela pessoa, e mesmo o nosso.
lidar com horários, compromissos, pessoas estranhas, trânsito, má educação. E seguem os desafios se sucedendo. Alguns mal acordamos e já precisamos cuidar de alguém doente. E outros nem dormimos bem à noite, velando o sono de outra pessoa. A vida é feita de desafios. Já percebemos isso? A alma sábia, ao invés de perguntar, meu Deus, por quê? Questiona, meu Deus, para quê? O primeiro questionamento, usualmente, é o da revolta, da falta de fé, daqueles que nos acreditamos vítima dos acontecimentos da existência. O segundo questionamento, alterando a devida entonação, é o do espírito resignado, que quer entender os objetivos de tudo que se passa consigo para aprender. Resignação e aceitação não são posturas passivas, são posturas inteligentes e ativas. Buscamos entender o que nos acontece, relacionamos isso com as nossas necessidades, dando o devido peso a cada acontecimento, a cada fato, e dali retiramos a lição preciosa. O imperador romano Marco Aurélio, grande filósofo estoico, afirmou: tudo aquilo que nos incomoda é ensinamento. Os desafios da vida são provas, são lições e precisam ser tratados dessa maneira. Quase sempre os consideramos fardos, estorvos, que precisamos eliminar o quanto antes para voltar ao nosso estado de conforto ou felicidade. Se fizermos isso e a lição não for aprendida, é como entregar uma prova em branco na escola ou faltar no dia da avaliação. Somente através dos desafios é que as experiências se apresentam valiosas, significativas, porque cada um deles se transforma em impedimento que foi transposto, vencido, dando-nos direito a uma real conquista. Pode parecer estranho, mas ninguém deve aspirar por tranquilidade antes de conseguir os valores que a proporcionem, sendo natural que as dificuldades caminhem lado a lado com as conquistas evolutivas. Toda marcha por si mesma impõe esforço, obediência ao programa, paciência para vencer os trechos a percorrer. Naquela que diz respeito à conquista dos tributos espirituais, mais complexos e variados, são os testes que vamos encontrar à frente. Por isso, não maldigamos os desafios, nem fujamos deles antes da hora. São eles que estão nos tornando maiores. São eles que estão robustecendo nossa força moral. A árvore que se nega à tempestade não enrijece o tronco. Da mesma forma que os metais que se recusam às altas temperaturas, na umidade, são devorados pela ferrugem e a oxidação. Que venham os desafios. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, queridos amigos espirituais, que estão sempre nos orientando, seja o nosso benfeitor espiritual, nosso anjo guardião, ou tantos outros queridos amigos que se encontram na pátria espiritual, velando pelos seus tutelados aqui encarnados. Nós agradecemos por nos livrarmos de muitos problemas graves, seja ele no trânsito, dos acidentes domésticos, enfim, sempre nos auxiliando, e sabemos que damos muito trabalho, principalmente para o nosso protetor direto, que eles têm um pouco mais de paciência conosco, porque eles somos criaturas em aprendizado, em evolução, como consta na questão 115 do Livro dos Espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, mas destinados a uma perfeição ainda que relativa. Portanto, Senhor, nós contamos com o vosso auxílio para a nossa longa caminhada através de sucessivas reencarnações, tendo a oportunidade de estarmos sempre juntos do seu Evangelho. Muita paz, e assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje com você. Estaremos juntos novamente em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube
internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.